Convidava a todos os irmãos a ficarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 15. Marcos 1, versículos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai nosso, nesta hora que estamos com a tua palavra aberta, a tua palavra está aberta diante de nós. O Evangelho está aberto diante de nós. Dá-nos a nós corações de carne, corações abertos para ouvir a tua palavra, corações receptivos, corações de arrependimento, corações que creem. Dá-nos entendimento, Pai, que nós a consigamos aplicar nos nossos corações com humildade, com sabedoria, não com arrogância, mas com toda a humildade, Pai. Que na verdade aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos estudar, seja para a nossa edificação e edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Senhor e irmãos, esta manhã, com a palavra aberta e olhando para estes 15 versículos, o início do texto de Marcos acerca do Evangelho, gostaria de dividir este trecho que nós acabamos de ler da seguinte forma. Em primeiro lugar, o título, no versículo 1. Depois, a forma como nós vemos que há uma série de elementos que testemunham e testificam acerca de Jesus. A profecia, através do cumprimento da profecia, número 2, e por fim, a demonstração da profecia. E por fim, o momento alto deste texto, quando Jesus toma a palavra e anuncia o Evangelho. É muito interessante, irmãos, a forma como Marcos começa o seu texto. Aliás, se nós formos para todos os livros da Bíblia, nós devemos olhar para o início do texto para nós percebermos no início, logo à partida, onde é que o autor quer chegar.
E todos os passos que nós vemos no livro de Marcos daqui para diante devem ser vistos à luz desta afirmação inicial. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ou se quiserem, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. O centro do livro é indiscutivelmente Jesus. Vemos Jesus em todo o livro enquanto Messias e enquanto Filho de Deus. Marcos, quando fala de Jesus, ele não quer fazer uma biografia, pelo menos da forma como nós estamos habituados hoje nas biografias. Nós vamos a uma livraria, nós vamos ler uma biografia e estamos à espera do quê? Não estamos à espera que, se for uma biografia de um político, que apenas encontrar o momento em que aquele homem se tornou político. Não. Nós estamos à espera de encontrar uma biografia desde o princípio. Nós vamos ver o contexto em que nasceu, vamos ver quem eram os seus pais, o que é que faziam os seus pais, como é que foi a sua infância, como é que estudou. Vamos ver como é que foi a sua juventude, em que é que se formou, onde é que trabalhou, etc, etc, etc. E nós temos, para nós aceitarmos uma biografia de alguém, nós queremos todos os elementos para percebermos depois melhor como é que foi aquele homem. Acontece, irmãos, que Marcos não nos está a dar esta biografia como nós que temos hoje nos tempos modernos. Marcos, no seu texto, vai direto ao ponto. Não perde um segundo, não há nada em Marcos, não há uma palavra que desvie o seu foco. E o seu foco qual é? É mostrar como Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós provavelmente, ao olharmos para os outros evangelistas, nós vemos exatamente o mesmo propósito. Mas em Marcos ainda vemos de uma forma mais clara. Marcos não perde tempo sequer a filosofar. Marcos não perde tempo. Reparem, não há sequer em Marcos uma referência ao nascimento de Jesus. Não há sequer em Marcos uma referência à infância de Jesus. Não há em Marcos sequer uma referência à família de Jesus. Se repararmos, irmãos, em Marcos, a única vez que há uma referência à família de Jesus é para Jesus dizer que aquela não é a sua família. Não é que Jesus não cuidasse da sua família carnal, mas naquele propósito é o momento em que Jesus diz que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles, não são aqueles que estão lá fora, são aqueles que ouvem a minha palavra. E portanto, vejam como Marcos é direto na sua mensagem. Marcos vai direto ao ponto e o foco é este. É mostrar-nos a nós hoje, no ano 2022, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas todas as personagens que aparecem são apenas secundárias, circunstanciais e instrumentais para este objetivo. Todas as personagens que aparecem, seja João Batista, os discípulos. Nós queríamos saber mais sobre João Batista. Porquê é que não sabemos mais sobre João Batista? Mesmo nos outros relatos do Evangelho, porquê é que não sabemos mais? Queríamos saber mais sobre os discípulos e as suas famílias. Queríamos saber mais sobre os doentes que vão ter com Jesus. Nós queríamos saber mais sobre Satanás e os demónios. Nós queríamos saber mais sobre os anjos. Nós queríamos saber mais sobre a sua família. Porquê é que não sabemos mais? Porque o foco de Marcos não são estas personagens. O foco de Marcos é mostrar Jesus. E é mostrar Jesus enquanto o Messias e o Filho de Deus. Nós gostaríamos mais de saber mais sobre eles. Mas o foco do Evangelho não é João Batista. O foco do Evangelho não é Maria. O foco do Evangelho não são os discípulos. O foco do Evangelho é Cristo. E nós podemos dizer, bom, mas é óbvio. Não é assim tão óbvio. Quantas vezes nós, ao lermos o Evangelho, nós procuramos dar destaque a coisas que são completamente secundárias. Destaque, por exemplo, olhamos para este texto e achamos que este texto é acerca de João Batista.
Olhamos para o texto final de Marcos e muitas vezes diz que o texto é acerca e dá-se um especial enfoque às mulheres que foram ao túmulo e vejam como as mulheres e depois os discípulos, vejam como Pedro, vejam como João. É verdade. É verdade que eles estão lá e nós devemos perceber porque é que estão lá. Mas eles estão lá apenas como personagens secundárias. Eles estão lá apenas como um instrumento para nós percebermos como Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isto é óbvio para nós? Não é assim tão óbvio. Olhamos para estes 8 primeiros versículos e provavelmente a nossa reação acerca deles seria dizer isto é acerca de João Batista. Vejam, irmãos, o editor das nossas traduções, quando colocou um título, um subtítulo nestes 8 versículos, o que é que lá está? João Batista. É completamente errado. Este título que foi atribuído pelo editor está errado. Isto não é sobre João Batista. Não é acerca de João Batista que estamos a falar nestes 8 versículos. Quando Marcos recorre à profecia, se nós estivermos a ler Malaquias e se nós lermos Isaías 40, a voz do que clama no deserto é apenas uma referência. Para quê? Uma referência de alguém que vai preparar o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é que é o ponto principal, quer seja do capítulo 3 de Malaquias, quer seja do capítulo 40 de Isaías. Seria completamente ridículo se nós olharmos para estes capítulos e acharmos que a voz do que clama no deserto, que o anjo que o Senhor enviou para preparar o caminho, é o ponto principal. Não é o ponto principal. O ponto principal é o anjo do concerto. É o Senhor que vai estar entre nós. É aquele que é enviado por Deus para nos salvar. E este é o foco de Marcos. Este é o foco de Marcos em todo o seu livro. Afirmar apenas uma coisa: que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E podemos nos perguntar: os 2 títulos que Marcos atribui a Cristo, ou que estão atribuídos aqui no livro de Marcos a Cristo, que não é Marcos que o atribui, mas estão aqui referidos. Um refere-se ao Messias, aquele que havia de vir, aquele que estava prometido, aquele que estava escrito nos profetas como uma promessa de Deus. Mas, por outro lado, este Messias não é um mero homem. Este Messias é o Filho de Deus. E por isso, irmãos, este primeiro versículo, nós muitas vezes olhamos para o versículo 1, por exemplo, do Evangelho segundo João, e está ali um tratado só naquele primeiro versículo. Mas este primeiro versículo de Marcos encerra em si uma grande verdade. Encerra em si um grande foco. O foco do Evangelho. O principal foco do Evangelho. Não é o homem, não somos nós, não é acerca de nós o Evangelho. Não nos podemos colocar a nós no centro do Evangelho. O centro do Evangelho é aquele que está referido no primeiro versículo. E desculpa, irmãos, referir repetidamente. Mas é, de facto, o início de tudo, segundo Marcos. O princípio do Evangelho é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Quando nós olhamos para a profecia, e nos versículos 2 e 3, Marcos recorre à profecia. E recorre à profecia de 2 profetas. Ele refere que é Isaías, porque Isaías, o texto maior é o de Isaías, mas o versículo número 2 é o versículo que está no texto que nós acabamos de ler em Malaquias 1 a 6, em que Deus anuncia a vinda do Senhor. O anjo do concerto fará o quê? Purificará e afinará e tornará propícias as ofertas do povo. E este anjo do concerto é ele que cumprirá a promessa de que os filhos de Jacó não serão consumidos. Estamos a falar de quem? Depois, versículo 3, em Isaías. Deus anuncia o poder, o seu poder e a sua obra de salvação entre os homens. Não é acerca de João Batista que Marcos está a recorrer às profecias. Não é para justificar João Batista nem para mostrar quão importante é João Batista.
Este trecho é acerca do próprio Deus. É acerca do Messias que Deus vai enviar. Não é um mero profeta que vai ser enviado. Se nós lermos com atenção, irmãos, o capítulo 3 de Malaquias e o capítulo 40 de Isaías, é muito interessante porque, ao mesmo tempo, Deus anuncia o envio do Messias, mas nós percebemos no texto como este Messias se confunde com o próprio Deus. Este Messias não é apenas alguém que é enviado, não é apenas um homem que é enviado, mas de propósito Deus diz que eu vou enviar o anjo do concerto e ele vai fazer isto e ao mesmo tempo diz eu vou fazer isto. Há algo que é feito em comum. Porquê? Porque este Messias, este Cristo, não é apenas um homem. É ele também o Filho de Deus. E, portanto, irmãos, nós temos aqui a profecia, em primeiro lugar, e depois nós temos o cumprimento da profecia. De que forma? Temos uma série, há uma série de elementos, de personagens que surgem, que vão testemunhar, tal como a profecia, e vão testificar aquilo que a profecia está a dizer. Por um lado, João Batista. E aqui sim aparece João Batista para testemunhar, ou como diz o João no seu Evangelho, para testificar. João Batista aparece precisamente não para ser o centro, ele podia ser o centro. Vinha gente de muito lado da Galileia, de Jerusalém, para ser batizado por João. João era alguém que tinha o dom da palavra, nós diríamos hoje era alguém que tinha carisma, era alguém que movia multidões. E ele nunca aponta para si mesmo. Ele podia tê-lo feito. Ele nunca aponta para si mesmo. João vai apontar sempre para o Cordeiro que há de vir. João diz mais: eu não sou digno de me agachar e de desatar as correias das alparcas. Eu não sou digno. E por isso nós nunca podemos dizer que estamos a falar acerca de João. João aparece e surge precisamente apenas para preparar o caminho. Quem prepara o caminho são os servos. São os servos que preparam o caminho para que o seu Senhor possa passar nesse caminho. E é isso que João Batista faz. E João Batista testifica precisamente que aquilo que as profecias falavam, aquilo que os judeus conheciam como os seus textos sagrados dos profetas, era verdadeiro. E era verdadeiro em Cristo. Depois temos o Espírito Santo. No momento em que Jesus é batizado, os céus abrem-se e acontecem duas coisas incríveis, duas coisas únicas. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. E o Espírito Santo faz algo que nunca tinha feito em nenhum dos homens que tinha sido batizado por João. Nunca ninguém que tivesse sido batizado tinha recebido daquela forma o Espírito Santo a descer sobre ele. E o Espírito Santo, de uma forma única, desce naquele momento e não desce de uma forma qualquer. É visível. Desce em forma de pomba. Quem estava ali podia ver. Mas os céus não se abriram apenas para o Espírito Santo descer. O próprio Pai vai dar testemunho do seu Filho. E o Pai, com os céus abertos, vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Não era apenas um enviado, não era apenas um profeta como Elias, não era apenas um profeta como tinha sido Moisés, não era apenas como João Batista, um profeta. Ele era muito mais do que isso. É o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado em quem me compraz. E já vamos ver, irmãos, o porquê que significa filho. Mas vejam, neste momento, algo de sublime acontece. É que a humanidade tem a oportunidade. E Marcos registra precisamente isso. Na oportunidade, naquele momento, está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai fala acerca do Filho. O Espírito Santo desce sobre o Filho. E ali, como homem, como um de nós, está ali o Filho. Aquele que era prometido. Aquele que era o Messias. Naquele momento, está ali a Trindade reunida como nós nunca antes a podíamos ter visto. Está ali a Trindade reunida. Pai, Filho e Espírito Santo.
E nós, homens, pudemos vê-la naquele momento. E a Trindade testifica, tudo testifica e testemunha acerca de quem? Acerca do Filho. Se nós olharmos, irmãos, e este é um ponto importante, e é um ponto importante, muito importante, a afirmação do Pai. Este é o meu Filho amado. Ser filho, e nós vimos isto também a semana passada, tinha um impacto muito grande. Os judeus afirmavam-se filhos de quem? De Abraão. Porquê? Porque eles eram herdeiros das promessas de Abraão, porque eles eram idênticos a Abraão e eram descendentes do próprio Abraão. E por isso eles afirmavam: nós somos filhos de Abraão. Mas aqui há uma novidade. É que aquele homem é filho do próprio Deus. E quem é que o afirma? É o próprio Pai. É o próprio Pai que o reconhece como sendo o seu próprio filho. Isto não é uma coisa de sumenos. Porque ser filho significa, por um lado, que é da mesma substância do Pai. É tão divino como o Pai. Podemos dizer, é tão Deus como o Pai. O Filho não é menos Deus que o Pai. Ele estava ali e o Pai diz, ele é tão Deus quanto eu. Isto é uma blasfémia para os judeus. Quando Jesus é chamado ao Sinédrio e está perante o Sinédrio e tentam encontrar uma justificação para o condenar, eles dizem, mas ele fez isto, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. E não há uma justificação que o sumo sacerdote possa dizer, olha, está aí uma boa razão para o condenar à morte. E então o sumo sacerdote dirige-se a Jesus e diz, e pergunta-lhe, tu és o Filho de Deus? E Jesus diz, eu sou o Filho de Deus. E até te digo mais, eu vou estar sentado à direita do Pai, no reino do Pai. E é aqui que o sacerdote rasga as suas vestes. É aqui que o sacerdote diz, nós temos uma razão para o condenar. Porquê? Porque ele diz que é filho de Deus. Ele diz que é da mesma substância de Deus. Ele diz que é o herdeiro do Pai. Ele diz que ele vai reinar e estará à direita do Pai. Isto é uma blasfémia. E porquê é que é uma blasfémia? Porque é uma mensagem muito forte. Esta mensagem é a mensagem do Evangelho. E por isso, quando Marcos quer narrar o Evangelho, ele não diz apenas está aqui Jesus o Messias, está aqui Jesus o que havia de vir. Não, ele acrescenta, está aqui Jesus o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Não é um enviado qualquer, é o Filho de Deus que ali está. E depois, por fim, nós vemos Jesus enquanto Filho de Deus, sendo com o Pai e com o Espírito Santo Deus, vemos que o Espírito Santo o impele para o deserto. E o Espírito Santo estará com Cristo no deserto, onde ele será tentado, estará por Satanás, e estará no meio das feras, e nada lhe acontece. E vejam a divindade de Cristo aqui demonstrada, e demonstrada logo a seguir, quando Marcos afirma, os anjos o serviram. A quem é que os anjos servem? Os anjos servem os homens? Nós vemos referência de anjos a servir homens? É possível que o homem que foi criado um pouco menor que os anjos seja servido por alguém que seja maior do que ele? Não. Os anjos servem a Cristo porque Cristo ali é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E por isso os anjos o servem. E os anjos testemunham e testificam que aquele é verdadeiramente o Filho de Deus. Os anjos vão fazer aquilo que mais tarde o centurião vai afirmar. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. E por fim, irmãos, nós temos um momento áureo do nosso texto. Temos um momento em que Jesus
vai para a Galileia fazer o quê? Pregar este Evangelho. Pregar o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui é importante nós relembrarmos o que é o Evangelho. É importante, já que o Marcos começa por dizer no princípio do Evangelho, é bom relembrarmos que o Evangelho são as boas novas. Mas que boas novas? Se nós nos lembrarmos e se nós tivermos que explicar o Evangelho, nós relembramos que Deus um dia criou o mundo pela sua palavra. Deus criou tudo de forma perfeita. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas que o homem um dia pecou contra Deus. E o pecado entrou na humanidade e toda a natureza foi contaminada por esse pecado. E o homem nunca mais pôde estar reconciliado com Deus. Nem sequer os animais que eram sacrificados podiam reconciliar o homem com Deus. Nem qualquer tipo de arrependimento ou de penitência podiam propiciar esta reconciliação. E então é isto que surge Cristo, o Filho. E é Ele que nos fará propícios ao Pai. É Ele que reconcilia-nos com o Pai. É Ele e a sua obra que nos faz reconciliar. E a mensagem que Ele nos deixa qual é? Depois de eu ter feito a obra, de ter morrido pelos vossos pecados e ter ressuscitado para vos dar vida, arrependam-se do vosso pecado. Arrependam-se da vossa vida e creiam no Evangelho. Apesar de nós olharmos para esta cronologia e nós, na cronologia, nós vemos que tudo começa com a criação e que Deus criou tudo bem e o homem à sua imagem e semelhança e o homem pecou. Onde é que Marcos diz que começa o Evangelho? Versículo 1. Em Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É nele que começa o Evangelho. Por isso é que se chamam boas novas. É nele que começa o Evangelho. O Evangelho não começa no momento em que o homem caiu. O Evangelho não é uma alternativa porque Deus tinha um plano com o homem, mas Adão estragou esses planos e então vamos enviar o Filho. Não. O Filho é o plano desde o princípio. É o Cordeiro de Deus que foi morto antes da criação do mundo. Portanto, o Evangelho começa no meio da nossa narrativa. O Evangelho começa exatamente no meio da história. O Evangelho começa quando Jesus é enviado, quando o Filho é enviado, quando encarna em Jesus. E Ele, sim, Ele morre pelos nossos pecados. Ele é o centro do Evangelho. E por isso Marcos começa o Evangelho precisamente no centro. Marcos começa o Evangelho como começavam os grandes autores clássicos das grandes epopeias, como Homero na Ilíada ou como Camões nos Lusíadas. Começa exatamente no meio. Como diziam os latinos, in medias res, no meio da coisa, no meio da narrativa. Começa no meio porquê? Porque ele quer dar destaque àquilo que é verdadeiramente importante. O importante não somos nós. Não somos nós coitados que estamos perdidos. O importante, o foco, não é João Batista, não são os discípulos, não são os demónios, não são os anjos, não é a família de Jesus, não são as mulheres que vão ao sepulcro. O foco é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o foco do Evangelho, este é o princípio do Evangelho e é aqui que começa o Evangelho. É em Cristo que começa o Evangelho. E é este Evangelho que Cristo vai pregar. Tal como acontece em Malaquias, tal como acontece em Isaías, Deus fala acerca de si mesmo e Jesus fala acerca da obra que ele vai realizar. O Evangelho que aponta para onde? Aponta para o reino. E quem vai reinar naquele reino é o próprio Filho. Nós vemos, irmãos, o tempo está cumprido, diz Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E este reino de Deus, como nós vimos a semana passada, é um reino que terá como rei aquele que foi o instrumento de Deus para a nossa salvação. Aquele sim que é a imagem perfeita de Deus. Nós vemos a Jesus, nós vemos o Filho, nós vemos ali o próprio Deus. Mais, irmãos,
Ele, não somos nós. Não foi Adão o primogênito de toda a criação. Não é ele que tem preeminência sobre todas as coisas. O Evangelho é afirmar precisamente aquilo que Marcos está a afirmar. Não é acerca do homem. Não é acerca de mim ou de ti. É acerca de Jesus. E este é a afirmação de Marcos, é a afirmação de todo o Novo Testamento, é a afirmação de todo o Antigo Testamento. Conseguimos percebê-lo agora. Que Jesus é o Messias, aquele que havia de vir, é o Filho de Deus. É Ele e não nós. E como estudamos na lição desta manhã, irmãos, há uma relação direta e há uma relação que nós não podemos quebrar, que é uma relação entre arrependimento e fé. Arrepende-te e crê. O arrependimento dos nossos pecados não chega a arrepender, não chega a confessarmos semanalmente os nossos pecados, não chega a confessar os nossos pecados ao sacerdote, implica crer naquilo que significa crer. Não apenas afirmar Jesus, mas entregar-lhe o senhorio da nossa vida. E por isso, Jesus diz-nos esta manhã, a cada um de nós que aqui está presente, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a exortação de Jesus acerca do Evangelho, acerca de nós estarmos perdidos e podermos ser salvos por Ele, é uma exortação para cada um de nós aqui esta manhã. Para cada um dos membros da Igreja, para cada um que aqui está, que é crente, esta exortação parece que não, mas também é para nós. Nós devemos a cada dia arrepender-nos do nosso pecado. A cada dia pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós devemos a cada dia renovar o desejo que Jesus é o nosso Senhor. Devemos a cada dia afirmar que Jesus é o nosso Senhor e viver dessa forma. Vivermos de uma forma consentânea com o Evangelho, vivermos de uma forma que mostre que Jesus é de facto o Senhor da nossa vida. Aqueles que aqui estão esta manhã e que não creem, esta exortação também é para vós. Jesus apela ao teu arrependimento. Jesus apela a que tu, na verdade, abandones o teu pecado. Abandones todo aquilo que te afasta de Deus. Abandona tudo aquilo que desagrada a Deus. E entrega a tua vida a Cristo, o Senhor e o autor da nossa salvação. E esta mensagem também é para aqueles que têm andado desviados, que ouvem a palavra, mas não vivem conforme a palavra. Esta mensagem também é para eles, e se tu estás aqui esta manhã, esta mensagem também é para ti. Se tu vives segundo a tua própria vontade, arrepende-te verdadeiramente e entrega a tua vida a Cristo. Devemos crer no Evangelho. O Evangelho é aquilo, como ouvimos na escola dominical, que nos traz vida. É aquilo que, como diz o nosso Deus em Malaquias, é aquilo que faz com que os filhos de Jacó não sejam consumidos, não tenham a morte, mas sim tenham vida. O Evangelho é para todos nós, mas nós podemos perguntar, mas apesar de tudo, tudo nos traz aflições. Continuamos a ter aflições, continuamos a ter problemas de saúde. É verdade. Mas não confiamos nós naquele, como ouvimos a semana passada, é não só o autor de todas as coisas, para quem todas as coisas foram criadas, por quem e para quem todas as coisas foram criadas? Não é Ele o sustentador de todas as coisas? Mesmo que estejas doente, confias que Ele é o sustentador de todas as coisas? Mesmo que estejas a passar um momento de profunda tristeza,
Confias que Ele é o sustentador de todas as coisas? Se Ele é o sustentador de tudo, não confiamos nele. Não é em vão que Jesus saiu a pregar. Não foi em vão que Jesus nos deixou esta exortação. Aquele que é o princípio do Evangelho, aquele que é o Filho de Deus, o Messias que havia de vir, é Ele que nos deixa esta exortação. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Para nós, esta manhã, irmãos, esta mensagem não seja em vão. Quer creiamos, quer até hoje nunca tínhamos ouvido o Evangelho, que na verdade, irmãos, nesta manhã, nós possamos entregar a nossa vida, nós possamos renovar a entrega da nossa vida e possamos apontar a nossa vida para Cristo, tal como fez Marcos. Marcos é um bom exemplo para todos nós. Não interessa aquilo que eu sou, não interessa aquilo que é secundário, não interessam os meus desejos, não interessam as minhas curiosidades, não interessa nada. O que interessa é Cristo e apontar para Cristo. E que a nossa vida seja exatamente isto, irmãos. Apontar para Cristo e que o foco da nossa vida possa ser viver Cristo e anunciar Cristo ao mundo. Amém. Vamos orar. Pai nosso, esta manhã que nos trazes aqui, esta manhã em que nós abrimos a tua palavra, nós lemos a tua palavra, ouvimos a tua exortação, ouvimos como Jesus Cristo, lemos como Jesus Cristo é o nosso Salvador. Tudo testemunha e testifica para Cristo. É Ele o autor e o consumador da nossa salvação. E por isso, Pai, nós esta manhã, nós queremos te pedir humildemente que a cada dia renoves o nosso coração, que a cada dia nós possamos crescer em santidade, que Cristo possa verdadeiramente reinar em nós, que o nosso coração possa ser um coração de verdadeiro arrependimento contínuo, porque um dia, Pai, nós queremos estar nesse reino. O nosso objetivo não é sermos curados, o nosso objetivo não é vivermos uma vida de riqueza, o nosso objetivo é um dia nós estarmos nesse reino, esse reino que Jesus anunciou, o reino em que Ele será Rei, em que Ele estará à tua direita e onde nós podemos adorar o Pai, o Filho, o Espírito, em que nós possamos adorar o verdadeiro Deus. Pai, que este seja o desejo contínuo dos nossos corações, hoje, amanhã e até que tu nos chames à tua presença. Em nome de Jesus, amém.